Graça e paz, queridos. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. O Senhor nos concede a graça de estarmos aqui mais uma vez para nós termos o estudo da Palavra de Deus, para nós podermos cantar louvores ao nome do Senhor, o nosso Deus. Eu quero convidá-lo nesse instante a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 3, versículos 14 e 15. Hoje nós vamos estar fazendo a abertura do nosso trimestre, onde vamos estar estudando as cartas a Timóteo e a Tito. E hoje a nossa escola dominical vai ser uma introdução, a primeira lição dessa revista, é a introdução do assunto do nosso quadrimestre, Timóteo e Tito. Nós vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco essa leitura. Pode ler também conosco 2 Timóteo 3, 14 e 15. A palavra de Deus diz da seguinte maneira: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendestes,
que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. No capítulo 3, Paulo está falando com Timóteo dos tempos difíceis, tempos que viria e que eles já estavam vivendo. Como eu disse já para os irmãos, os apóstolos, a igreja primitiva, eles não tinham essa noção de que a história da humanidade iria durar mais 2000 anos. Eles acreditavam que Jesus estaria voltando naqueles dias mesmo. E quando Paulo fala para Timóteo dos últimos dias, a ideia que Paulo tem é o que eles estão vivendo. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse que os últimos dias seriam dias difíceis por causa da natureza pecaminosa do homem. E ele vai dando uma lista de pecados do ser humano, da humanidade. E ele fala, mas você é diferente, porque você tem seguido de perto os meus ensinos. Você é diferente, porque você tem a palavra de Deus para dirigir a sua vida. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Então, permanece nestes ensinos. Ensinos que nós vamos estar vendo através da palavra do Senhor. Nós vamos estar orando ao Senhor, nosso Deus, nesse instante. Depois de orarmos, nós vamos louvar a Deus com o hino de número 108. Vou pedir ao diácono Adalto que esteja fazendo esta oração ao Senhor. Nós, Deus, queremos, Pai, te agradecer pelo dia que o Senhor tem nos dado, Deus, pelo privilégio de podermos estar aqui, ó Deus, nesse momento, te louvando e bendizendo teu santo nome, Pai, através dos nossos cânticos. E também, Pai, estamos aqui, ó Deus, para o estudo da tua palavra, que o Senhor possa, Pai, estar abrindo, ó Deus, a nossa mente, o nosso entendimento, ó Deus, para que possamos compreender a tua palavra. Usa, ó Deus, teu servo que vai estar ministrando a tua palavra, que ele possa, Pai, ser instrumento nas mãos do Senhor. E esteja, Deus, falando ao coração de cada um nesta manhã, Pai, que o Senhor possa estar trazendo, Pai, ricas lições para cada um de nós, Deus. Cada irmão, Deus, que está acompanhando, Deus, este trabalho, Deus, que possa, nos seus lares, Deus, estar também aproveitando, Pai, este momento para te louvar, te bendizer e aprender mais do Senhor. Nós pedimos, ó Pai, essas bênçãos, Deus, e te agradecemos por tudo, Deus, no nome de Jesus. Amém. Abra seu diário no hino de número 108. Vamos louvar ao Senhor com este hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz
para Timóteo que os últimos dias seriam dias difíceis, mas em dias difíceis nós vivemos felizes com a presença do Senhor Jesus. Nós vamos, nesse instante, passar para o nosso estudo da palavra do Senhor. Quero que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 1, os versículos 1 até o versículo 7. Também 2 Timóteo capítulo 1, versículos 1 a 5 e Tito capítulo 1, versículos 1 a 4. Nós vamos fazer a leitura desses textos, mas mais especificamente o capítulo 1, dos versículos 1 a 7 de 1 Timóteo. Antes de passarmos para o estudo, eu vou fazer mais uma oração ao Senhor. Eu quero já prestar aqui o meu agradecimento aos adolescentes que nesse final de semana me ajudaram aí na distribuição da revista da Escola Dominical. Nós passamos uma revista para cada família, dentro do pressuposto, que nossa classe ela é dividida os homens e as mulheres, e as revistas elas foram pedidas para a classe dos homens antes de nós termos essa pandemia. Então, normalmente nós damos uma revista para cada pessoa, mas esse quadrimestre vai ser uma revista por família, porque ela foi pedida em uma quantidade menor, pensando na classe dos homens. E aí tivemos que modificar, porque as classes não estão podendo se reunir. E eu quero agradecer aos adolescentes que nessa sexta-feira, ali no sol aí de 10 horas da manhã até 1h30, 2 horas da tarde, estiveram aí ajudando, distribuindo as revistas, os kits para cada um dos irmãos. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês que nos abençoaram. Também o presbítero Gilson, que me auxiliou na distribuição na linha 48, na linha 52. Muito obrigado, presbítero. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos orar ao Senhor e logo a seguir nós vamos ter o estudo da palavra de Deus. Deus, que a Tua graça seja manifestada, ó Pai, sobre nós nesse instante, que vamos ter a ministração da palavra do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque todos os dias nós temos essa oportunidade de sermos alimentados por essa palavra que o Senhor mesmo inspirou homens a escrever, que é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos, é o que nos torna sábios para a salvação, é o pão de cada dia que nós precisamos. Muito obrigado a Deus, porque aqui no Brasil nós temos essa liberdade de poder estudar a Tua palavra, de pregar este Evangelho publicamente, e somos gratos ao Senhor por isso, ó Deus. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos chamou para sermos a igreja do Senhor. O Senhor pagou a pena pelos nossos pecados e agora o Senhor nos comissiona como discípulos do Senhor a fazer outros discípulos para o reino do Senhor. Muito obrigado por esse privilégio de fazer parte desse povo, ó Deus. Deus, eu quero louvar ao Senhor pela vida dos nossos adolescentes que têm sido bênção no meu ministério, têm sido bênção na vida dessa igreja, como foram nesse final de semana. Que o Senhor esteja derramando ricas bênçãos sobre a vida desses adolescentes e que eles possam todos os dias ser comprometidos com a palavra do Senhor. Amém. Em nome de Cristo Jesus nós oramos a Ti, rogamos as Tuas bênçãos sobre nós e agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito por nós. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos 1 a 5. O apóstolo Paulo ele diz para Timóteo da seguinte maneira: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestar-lhes a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro e de consciência boa e da fé sem hipocrisia. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nesta manhã e pedimos ao Senhor que na Tua infinita bondade, misericórdia e graça o Senhor venha falar aos nossos corações e venha nos edificar, nos ensinar, nos orientar para vivermos, ó Deus, no centro da Tua vontade e vivermos em conformidade com a vontade do Senhor. Ó Deus, que cada um dos irmãos que estão nos acompanhando agora, ó Pai, possam de fato ser impactados pela palavra do Senhor, possam de fato ser transformados pela palavra do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor esteja alimentando as nossas vidas e nos ensinando, ó Deus, o padrão que o Senhor quer de nós como cristãos, como filhos do Senhor. Ilumina nossas mentes, abre os nossos corações, nos dê sabedoria para compreendermos e vivermos a Tua palavra em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, queridos, nós vamos dar início hoje, nós vamos estar fazendo uma introdução da série de estudo que nós vamos ter nos próximos 4 meses, da revista da Escola Dominical, que vai estar falando sobre Timóteo e Tito. A grande preocupação de Paulo nessas cartas está relacionado com a verdade, com o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Como a maioria das igrejas da Ásia, durante o período apostólico, a igreja de Éfeso ela estava sendo desafiada por ensinos falsos. Falsas doutrinas estavam entrando naquela igreja. Paulo tinha falou para os irmãos quando ele estava na ilha, em uma ilha próxima ali. Ele chama os presbíteros e ele ora com os presbíteros, abraça os presbíteros e fala para eles: olha, vocês tomem cuidado que depois da minha partida, falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores vão estar se levantando dentro da própria igreja e vai estar enganando a muitos. Daí então a necessidade que Paulo sentia de ter Timóteo ali em Éfeso e que Timóteo combatesse com veemência as doutrinas falsas que estava entrando na igreja nos primeiros séculos do cristianismo. As duas cartas de Paulo a Timóteo e a carta à igreja de Tito, ela vai tratar da vida da igreja. Uma igreja que já existia, mas até certo ponto era uma igreja nova. Era uma igreja que estava aí com 35 anos de existência. Nós aqui em Alvorada do Oeste, esse ano nós estamos no ano 30. Então a igreja de Éfeso estava mais ou menos na situação que nós estamos, mas com uma diferença que o cristianismo era algo novo no primeiro século. O apóstolo Paulo, ele estava na prisão e ele escreve essa carta aos seus discípulos, aos seus filhos na fé, Timóteo e Tito, e nessas cartas então o apóstolo ele tem uma preocupação, porque ele já estava idoso e ele tinha a plena consciência de que não sobreviveria, não sairia daquela prisão. Tanto é que ele fala para Timóteo: a minha caminhada já está chegando ao fim, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O apóstolo então ele vai escrever, ele é um apóstolo já idoso, um senhor que já está
definhando ali, preso numa masmorra em Roma, de onde ele tinha o conhecimento, a convicção que ele não iria sair, e todo aquele trabalho apostólico que ele tinha feito estava correndo assim certos perigos, e ele então orienta aos seus pastores, no caso os seus discípulos, porque na sua partida a fé ela precisava ser transmitida, ela precisava continuar genuína e continuar verdadeira para gerações futuras. Essa era a tarefa, né, de Timóteo, manter então o genuíno ensino. E diga-se de passagem, também a nossa tarefa. Bom, a nossa lição hoje ela é uma lição introdutória às cartas de Paulo, a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo e a carta a Tito. E nessa lição introdutória nós vamos estar falando um pouquinho a respeito dos personagens destas cartas pastorais. O primeiro personagem que nós encontramos é o apóstolo Paulo, que foi o autor das cartas para Timóteo e para Tito. É bom nós estudarmos esses conselhos, essas orientações do apóstolo para o jovem Timóteo e para o jovem Tito, tendo a visão de que Paulo está chegando no fim do seu ministério pastoral. E ele então sentia essa preocupação com a igreja, com o futuro da igreja, com as necessidades da próxima geração. Aí nós vivemos dias, queridos, como os dias do apóstolo Paulo, e nós precisamos também ter essas preocupações. Mas quais eram as preocupações que afetavam o coração do apóstolo? Nós vamos ver que Paulo ele tinha preocupação com os falsos profetas, alguns falsos líderes que estavam desviando a igreja da sua verdadeira missão, criando controvérsias, criando discórdia entre os convertidos. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos ver que vários ensinamentos, eles entraram na igreja no primeiro século e precisaram ser combatidos pelos pais os pais da igreja, né? Nós tivemos aí o gnosticismo, uma doutrina filosófica que negava a humanidade de Jesus Cristo. Nós temos um montanismo que é chamado de um proto-pentecostalismo, uma pessoa que se levanta pregando revelações novas, em que inclusive ele era até mesmo superior aos apóstolos, ele era um personagem que Deus falava para a igreja através dele de uma forma inspirada. Nós temos várias outras heresias que entraram na igreja, arianismo veio na igreja, doutrinas que negavam a pessoa de Jesus Cristo, doutrinas que negavam a Trindade. Esses falsos profetas entraram dentro da igreja. E Paulo tinha essa preocupação. E Paulo, então, ele deixa Timóteo em Éfeso a fim de tratar desses problemas de ensinos falsos e de comportamentos inadequados da liderança que surgiria dentro da própria igreja. Paulo tinha preocupação com os falsos profetas, mas a gente vai perceber que, como consequência da preocupação com os falsos profetas, o apóstolo Paulo tinha preocupação também com a verdade, preocupação que a verdade ela não fosse ensinada para as pessoas. Em todas as cartas, a preocupação do apóstolo com a verdade é manifestada, e ele vai dizer que a verdade ela precisa ser bem guardada. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14, Paulo diz assim: transbordou
2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Eu estou em 1 Timóteo. Vamos lá. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O bom depósito é a verdade de Deus que tinha sido revelada, ela precisava ser guardada. E não só guardada no sentido de escondido, mas guardada no sentido de protegida. Ela não deveria ficar escondida. Pelo contrário, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Paulo vai falar assim: o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isto também transmite a homens fiéis e idôneos, para que possa instruir a outros. Então a verdade ela precisava ser guardada, mas ela não podia ficar escondida, ela precisava ser transmitida a outras pessoas. O segundo personagem que nós temos na nossa lição, e é o personagem para quem o apóstolo escreve a sua primeira e a segunda carta, é Timóteo, o filho na fé do apóstolo Paulo. O que nós vemos a respeito de Timóteo? Primeiro, nós vemos a respeito da conversão de Timóteo. Timóteo, ele era filho de um homem grego, ou seja, um gentil, e de uma mãe judia. Então, um homem gentil e uma mãe judia. A Bíblia não fala como se deu a conversão dele, ou quando foi a conversão dele, mas provavelmente algumas pessoas comentam que a conversão dele pode ter acontecido na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo ele viaja pela segunda vez, passa pela cidade de Listra, né, ali próximo de Derbe, Licaônia, ele encontra Timóteo novamente e ali ele recebe boas informações a respeito de Timóteo, e Paulo convida Timóteo para fazer parte da sua equipe missionária. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da sua fé, sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou na sua mãe Lloyd, sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Então, Paulo chama Timóteo e Timóteo passa a ser um companheiro de ministério. A respeito do ministério de Timóteo, Paulo ele tinha uma grande afeição por Timóteo e chamava ele de meu filho. A ideia de filho é filho espiritual. Assim que Paulo passa em Listra e ele recebe bons testemunhos de Timóteo, ele então vai levar Timóteo com ele e vai discipular e treinar Timóteo, e por mais de 15 anos Timóteo foi fiel companheiro do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Ele foi enviado a Tessalônica para encorajar os irmãos em virtude da perseguição que os irmãos de Tessalônica sofreram. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 1 a 10, nós já pregamos sobre isso na igreja. Ele trabalhou com Paulo na cidade de Corinto, ele ficou em Bereia com Silas, a mandado de Paulo, quando Paulo partiu para Atenas. Ele cuidou da igreja que estava em Corinto, então era uma pessoa totalmente dedicada ao ministério, envolvido ao ministério, apesar de ser um jovem, ser considerado, pelo menos naquela época, né, ele era considerado muito jovem para assumir o ministério, o que causou para ele alguns problemas, algumas dificuldades, que inclusive algumas pessoas não aceitavam a liderança dele pelo fato dele ser jovem, e ele mesmo
se sentia intimidado por causa disso. Isto tem muito a ver com o temperamento de Timóteo. A Bíblia vai nos falar a respeito de Timóteo que ele era uma pessoa um pouco tímido, talvez por causa da idade e também por causa do seu temperamento. Paulo vai deixar transparecer na carta que Timóteo ele tinha um espírito de timidez, pouca confiança. Aparentemente ele também não gozava de uma boa saúde. Junto a tudo isso é o fato dele estar trabalhando em uma igreja problemática, a igreja de Corinto. Na época que Paulo escreveu a sua carta a Timóteo, ele estava na igreja de Éfeso. Então parece que o temperamento de Timóteo era aquele temperamento que não dava para ele muita confiança, ele era tímido. E o apóstolo, em algumas ocasiões, teve que chamar a atenção dele e falar para ele: você precisa reavivar o dom de Deus que existe em você, porque Deus ele não deu para nós o espírito de covardia, mas ele deu para nós o espírito de amor, de fé, de moderação. Então Timóteo, o discípulo de Paulo, o filho espiritual de Paulo, era uma pessoa envolvida no ministério, era uma pessoa que tinha um temperamento bem fraco, mas ao mesmo tempo era uma pessoa que o apóstolo Paulo confiava o futuro do Evangelho. Depois da libertação de Paulo, está lá em Atos capítulo 28 da prisão que ele estava em Roma, Timóteo e Tito acompanharam ele numa viagem missionária a Creta, onde Tito permaneceu para ajudar aquela igreja no crescimento daquela igreja que fora fundada pelo apóstolo Paulo. E Timóteo e Paulo seguiram a viagem até a cidade de Éfeso. E lá, Paulo deixa ele responsável por aquela igreja. É bom nós lembrarmos que a cidade de Éfeso é a cidade onde tinha o templo da deusa Diana. É uma cidade muito idólatra. E Timóteo ali ele tinha a responsabilidade de combater os falsos mestres que ensinavam falsas doutrinas, ao mesmo tempo fortalecer a igreja para enfrentar a idolatria e as perseguições que ela poderia enfrentar. A Bíblia vai nos mostrar que o apóstolo, que Timóteo fora um bom pastor ali. Posteriormente teve ali o apóstolo João também pastoreando a igreja. E lá no livro de Apocalipse nós vamos ver que era uma igreja que mantinha a ortodoxia, a firmeza doutrinária. Paulo ele desejava visitar Timóteo, mas viu a possibilidade de demorar muito nisso. E então ele escreve a primeira carta, exortando o jovem Timóteo a se dedicar à leitura pública das Escrituras e à exortação e ao ensino. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Ao escrever a sua segunda carta a Timóteo, Paulo demonstra uma preocupação com o futuro do Evangelho, porque ele percebe então que ele está prestes a enfrentar a morte pela mão do imperador Nero, e todo o trabalho que ele tinha feito até anteriormente poderia ir por água abaixo. Durante 30 anos ele tinha pregado fielmente o Evangelho, ele tinha plantado a igreja, ele tinha defendido a verdade, e é aquela preocupação. E agora, o que vai acontecer com o Evangelho depois da minha morte? Paulo então vai colocar a responsabilidade futura da igreja na mão daquele pastor. Muito bem. O terceiro personagem que nós vamos ver é Tito. Tito também era uma espécie de discípulo do apóstolo Paulo. Diferente de Timóteo, que tinha pai gentil e mãe judia, Tito ele era um gentil, ele era grego. Provavelmente, a Bíblia também não vai
nos relatar sobre isso, mas provavelmente ele se converteu por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. Não é citado para nós a conversão dele. Aliás, é interessante, no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas não faz nenhuma citação de Tito. As citações que nós temos a respeito dele estão nas cartas de Paulo, à igreja de Coríntios, no 2ª carta, capítulo 8, versículo 23, e na carta que Paulo escreveu para ele, que é a carta que leva o nome dele. A respeito do ministério de Tito, Paulo ele reconheceu o dom especial que Deus tinha dado para Tito quando ele falou a respeito do seu ministério tão abençoado em relação aos irmãos de Coríntios. Na sua 2ª carta, capítulo 8, versículo 16, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 16, Paulo vai agradecer a Deus por ter posto no coração de Tito o mesmo cuidado que ele tinha com as igrejas. Então, a gente percebe que era alguém que tinha cuidado, que tinha amor pela igreja. O Tito acompanhou Paulo e Barnabé na sua 2ª viagem missionária. Isso a gente vai perceber lá em Gálatas, capítulo 2, versículos 3 a 5. Gálatas, capítulo 2, versículos 3 a 5. Paulo diz assim: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Paulo está falando aqui da sua 2ª viagem missionária, quando ele sobe para Jerusalém e lá ele é confrontado lá pelos judaizantes. Diga-se de passagem, vai ser uma heresia que a igreja vai ter que combater mais para frente. Ele enviou instruções aos crentes da igreja de Coríntios a respeito, por intermédio de Timóteo, mas esses crentes não seguiram essas orientações. Diante disso, o apóstolo Paulo envia Tito para ensinar aquilo que eles precisavam aprender. Então a gente vai perceber aqui Timóteo, uma pessoa que era instrutora, que ensinava, que orientava a igreja. Qual fora a missão? Perdão, gente, nós estamos falando de Tito agora, não de Timóteo. Qual foi a missão de Tito em Creta? Nós vemos no capítulo 1 de Tito, no versículo 5, Paulo diz assim: por esta razão eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordens as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros e diáconos. Tito ele acompanhou Paulo numa missão a Creta. Paulo sai de Creta e Tito continua ali, a fim de consolidar o trabalho do apóstolo naquela ilha, na ilha de Creta. A situação ali era bastante desanimadora, a igreja estava desorganizada. No capítulo 2, nós vamos ver que os membros daquela igreja eram membros instáveis, não tinha muita firmeza, eram relaxados no comportamento. Existiam muitas mulheres idosas, faladeiras e bebedeiras ou bebedoras. A ideia de faladoras aqui é fofoqueira mesmo, aquela pessoa que não consegue conter a sua língua, parece que tem coceira e fica falando da vida dos outros. Isso tinha lá em Creta, e Tito tinha que trabalhar lá e consolidar, porque apesar de ser dessa forma, eram pessoas que tinham recebido Jesus como Salvador e agora estavam precisando de uma transformação
que é o aperfeiçoamento da vida cristã. Por isso, Paulo deixa Tito em Creta para colocar em ordem as coisas restantes. A gente não vai ter muito claro assim, Paulo não vai especificar bem o que são essas coisas restantes. O que fica claro para nós é que precisava, então, organizar a liderança da igreja, os presbíteros e os diáconos, e era necessário também dar um ensinamento para a maturidade daqueles crentes, para que eles fossem aperfeiçoados na vida cristã. Com isso, nós vamos perceber que Tito era um homem capaz de realizar tarefas difíceis, tarefas confiáveis, tarefas que exigem muito tato, habilidade, e ele, em várias situações desesperadoras, em várias ocasiões desesperadoras, ele chega então como um líder espiritual e consegue contornar aquela situação. Muito bem, chegando ao final da nossa lição de número 1, nós vamos ver que Deus, ele preparou esses homens para o serviço, preparou Paulo. A gente vê lá no livro de Atos, na conversão de Paulo, quando Deus fala para Ananias: esse para mim é um vaso escolhido, que vai sofrer por causa do Evangelho, mas ele é escolhido, separado por Deus para o ministério. Deus separou esses homens e Deus preparou estes homens para o serviço, dotando eles, capacitando eles com dons espirituais, para que eles pudessem usar esses dons então no trabalho, usar esses dons no ministério. A Bíblia vai ensinar para nós que da mesma maneira que Deus capacitou Paulo, Deus capacitou Timóteo, Deus capacitou Tito, cada um dos crentes, eles são dotados por Deus com dons para serem usados no ministério nos dias atuais. A igreja, ela não funciona sem dons espirituais. Paulo deixa isso claro para nós em Efésios, no capítulo 4, quando ele diz que ele deu dons aos homens para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para o trabalho da igreja, para que a igreja atinja a maturidade. Então, se não houver dons espirituais na igreja, não existe maturidade espiritual, não existe crescimento, não existe aperfeiçoamento. Então, Deus, ele dotou a igreja, tanto naqueles dias como nos dias atuais. Deus coloca pessoas com dons espirituais para serem usados na igreja. Você que está me ouvindo, que faz parte da igreja de Deus, você tem um dom espiritual que foi dado por Deus. E Deus deu um dom específico relacionado ao trabalho que Ele quer que você realize no reino de Deus. Muito bem, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande. Preocupação com os falsos profetas e preocupação com a verdade. Preocupação que os falsos profetas entrassem dentro da igreja e ensinassem as heresias, e que a verdade de Deus ela fosse esquecida ou que ela fosse manipulada. Irmãos, nós estamos num século bem diferenciado de tudo na história da igreja. Nós vivemos um período que a informação ela corre muito rápida. Nós vivemos um período que a informação ela atinge os vários lugares do mundo e numa rapidez muito grande. Acontece um incêndio lá em São Paulo, talvez os moradores de São Paulo não estejam sabendo, nós aqui sabemos do incêndio, devido às informações e à forma rápida que essas informações elas correm. Mas do jeito que as informações correm, as heresias elas também correm. Os falsos ensinamentos que demoravam mais de ir de um lugar para outro, agora eles vão uma rapidez muito grande. Mas será que nós temos a mesma preocupação que Paulo ele tinha com a verdade?
com o ensinamento da palavra de Deus, verdade, queridos, é que para combater as heresias, para mantermos a verdade, nós precisamos ter o conhecimento da verdade. Se nós não conhecermos a verdade, nós não vamos poder combater. Aliás, nós vamos incentivar o erro a entrar na igreja. Porque o erro, ele entra em forma de piedade, uma aparência de piedade. E muitas vezes, simplesmente por ter aparência de piedade, nós aceitamos como verdade. Precisamos tomar cuidado com isso. A orientação de Paulo para a igreja de Éfeso é que os lobos devoradores, eles surgiriam dentro da própria igreja. Está falando de crentes que estavam ali na igreja, que queriam pegar a palavra de Deus e não ia ter primazia pelo ensino correto, ia passar as heresias para os demais irmãos. E devido à influência, seria aceito por muitos. Nós vimos também Timóteo, uma pessoa com um temperamento fraco, uma pessoa tímida, e o apóstolo Paulo vai orientar Timóteo para que essa timidez, esse temperamento fraco dele não fosse obstáculo para o trabalho dele. Pelo contrário, Paulo fala assim: Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de amor, de poder, de moderação. O que Paulo está mostrando para Timóteo e que serve para você e para mim hoje? Você pode ter muitas dificuldades de fazer certas coisas. Os irmãos da igreja são cientes das dificuldades que eu tenho, por exemplo, com relação à mídia social. A timidez que eu tenho, mas isso não pode me impedir de ser uma testemunha fiel do Evangelho, de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é quem nos capacita, é quem nos habilita, e nós precisamos levar adiante a mensagem. Então, o que eu quero trazer para nós como aplicação nesse ponto é: você não pode usar o seu temperamento como uma justificativa para não fazer a obra do Senhor. Se você tem uma dificuldade com determinada coisa, mas você precisa olhar qual é o seu dom. Existem alguns trabalhos que o ofício obriga você a fazer. Você tem que fazer. Mas ser cristão, você não é obrigado a viver a vida cristã por ofício. Você precisa viver a vida cristã pelo chamado. Você é discípulo de Jesus e Jesus falou que nós devemos fazer, discípulo. E aí eu vou para a terceira aplicação do nosso estudo de hoje. Paulo, ele foi mentor espiritual de Timóteo e ele foi mentor espiritual de Tito. E a gente vai perceber que ele foi mentor de outras pessoas também, orientou outras pessoas. Jesus, no Evangelho narrado pelo evangelista Mateus, capítulo 28, também Marcos, capítulo 16, ele orienta a igreja que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. É óbvio que nós não vamos conseguir fazer discípulos de todas as nações ao mesmo tempo, mas nós precisamos fazer discípulo. E a pergunta então é: quem é o seu Timóteo? Você é mentor espiritual de quem? E é interessante que quando nós falamos de fazer discípulo, significa que vai replicar aquilo que nós somos. E aí é um problema. Porque tem gente que faz discípulo, mas acaba não fazendo discípulo de Cristo, porque não está vivendo o verdadeiro Evangelho e não está revelando a pessoa de Jesus Cristo. E a minha pergunta então, para a gente encerrar a nossa lição introdutória do nosso quadrimestre: quem é o seu discípulo? Quem é o seu Timóteo? Qual é a pessoa que você está preparando para dar prosseguimento ao Evangelho? Nós falamos aqui sobre a igreja ser coluna e baluarte da verdade, e essa verdade, ela não pode parar se eu morrer.
ela precisa continuar. Então nós precisamos estar constantemente formando discípulos. Paulo, ele foi mentor espiritual de Timóteo, ele foi mentor espiritual de Tito. Quem é o seu Timóteo? Nós vamos ver então, queridos, na nossa revista, que vai falar sobre Timóteo e Tito, algumas lições básicas para a igreja, para a liderança da igreja, para os crentes como um todo. E a nossa lição de hoje, ela foi uma lição introdutória falando dos personagens das cartas pastorais. Paulo, Timóteo e Tito. E nessa lição nós podemos olhar para a vida desses homens e nos identificar com eles, conhecer esses principais personagens dessas cartas, o temperamento deles, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas preocupações, a preocupação com a saúde espiritual da igreja, e ver que nós somos semelhantes a estes homens, e nessa identificação com eles, observar que eles foram vencedores através de Cristo Jesus. Você e eu também podemos e somos mais que vencedores através de Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor, e com esta oração nós vamos estar encerrando a nossa escola dominical desse domingo, lembrando aos queridos que hoje à noite, às 18 horas e 30 minutos, nós teremos também o nosso culto, que vai ser transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, e vai estar conosco aqui novamente o pastor Gelson, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Você deve estar conosco à noite, cultuando a Deus, participando do nosso culto de adoração ao Senhor, louvando a Deus pelos poderosos feitos dele na nossa vida. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de poder ter essa aula introdutória a respeito da carta de Paulo a Timóteo e da carta a Tito. E nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que através do Espírito Santo do Senhor, venha abençoar a tua igreja, venha edificar a tua igreja, para que nós tenhamos condições de viver o verdadeiro Evangelho, viver os princípios do reino do Senhor. Em nome de Cristo Jesus e para a glória do Senhor Jesus, nós rogamos a Ti, ó Deus, nos abençoa, nos orienta, nos edifique, nos instrua, ó Deus, na verdade do Senhor, para crescermos mais e mais. Ó Deus, louvamos ao Senhor pela vida da Tua igreja, ó Deus, igreja que o Senhor comprou com Teu sangue, que o Senhor tem sustentado até aqui, e que acreditamos que o Senhor sustentará até a Tua volta, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos, ó Deus, para que nós possamos fazer discípulos para o reino do Senhor. Em nome de Cristo Jesus e para a glória do Senhor Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Espero te ver hoje à noite, às 18 horas e 30 minutos, para juntos nós adorarmos a Deus. Até lá, que Deus te abençoe.